seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. O vídeo de hoje é modelagem e costura e será de uma calça skinny com bolso faca. Antes de irmos para o vídeo, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade que rola por aqui. E agora vem comigo, vamos aprender passo a passo a modelagem e a costura dessa calça. Bem, pessoal, aqui vamos à modelagem de mais uma peça. O modelo inspiração é esse aqui, ó, uma calça skinny com bolso faca e com a perna aqui mais ajustadinha na parte da barra. E tem também os botõezinhos aqui na lateral. Para fazer esse modelo, eu já fiz a cópia aqui da base, copiei até a altura que eu quero que fique essa calça, que é um pouquinho acima do tornozelo. Fiz a cópia da base e agora eu vou começar com a modelagem aqui da parte frente. Aqui para a parte frente, o primeiro passo vai ser baixar aqui 5 centímetros, que é referente ao valor do cós, porque a minha base ela já é até a altura normal de ficar a peça. Então, eu preciso baixar aqui esse valor que é referente ao cós, que no caso aqui vai ser 5 centímetros. Então, com a minha fita métrica, eu posiciono aqui na linha de cintura e vou fazendo as marcações, descendo aqui esse valor do cós. Feitas as marcações, agora com a minha régua curva, eu faço aqui a união desses pontos. Agora, eu venho aqui para a lateral e vou traçar o bolso faca. Aqui para o bolso faca, eu vou entrar 5 centímetros na lateral e vou, com a minha régua reta, inclinar aqui, ó, para a lateral. O comprimento aqui do bolso, ele varia entre 12 até 15, 16 centímetros, dependendo aí de como for o seu gosto. Só traçar aqui inclinando para a lateral e já tenho aqui a entrada do bolso. Agora, eu vou fazer a parte interna. A parte interna aqui do bolso, ó, tem duas formas de fazer. Tem essa, que vem aqui retinho e vai para a lateral, e tem a que vem aqui para a braguilha. Essa reta, ela é mais para um modelo que tem um pouquinho de folga. Essa aqui é mais ajustada, então eu vou fazer assim, ó, traçando aqui para a braguilha, para prender e não ficar escapando nada aqui na abertura do bolso. Vou marcar aqui a profundidade do bolso, isso também você pode escolher, que eu gosto sempre de marcar entre 23 e 25 centímetros. E agora eu vou fazer a marcaçãozinha aqui do início, ó, que não precisa ser muito largo também. Agora eu venho aqui, faço uma grande curva e curvo também um pouquinho aqui até encostar na lateral. Eu vou fazer aqui a largura do bolso e esse ponto ele vai me ajudar com o meu traçado aqui, ó, essa parte arredondada. Essa largura eu marco sempre 14, 15 centímetros. E agora, com a mão livre mesmo, ó, eu faço essa curvatura, mas dá para fazer com a régua também, caso você tenha alguma dificuldade. Você vai encaixando assim a régua, ó, vai procurando as posições. Tem que ser com a régua curva, ou essa que eu estou usando, ou uma curva francesa. Você vai encaixando e vai encontrando essas posições para ficar com o traçado aqui que você precisa. Aqui no caso, parecido aqui com esse formato que eu estou fazendo, tá? Então, esse aqui é o traçado do bolso faca que prende aqui na braguilha. Agora, eu vou vir aqui para a perna e vou ajustar um pouquinho, vou diminuir um pouquinho, porque essa perna ela é mais justinha aqui no tornozelo. Então, eu vou entrar aqui 1,5 centímetro em cada lado. Marco de um lado, marco do outro também. E aqui é de acordo com o seu gosto. Se você não quiser também ela estreitinha e deixar sem tirar aqui os centímetros, fica com resultado legal também. Pelo menos aqui na minha base ela não é muito larga, ó, mas aqui eu só estreitei mesmo um pouco aqui, ó, e tracei com a régua. Agora eu vou fazer aqui a parte que é para os botões, o encaixezinho que vai receber os botões aqui no detalhezinho lateral aqui da perna. Vou marcar aqui a altura de 12 centímetros, que eu quero colocar 3 botões, e a largura de 4 centímetros. Eu vou fazendo aqui essas marcações tudo com a minha régua reta mesmo. Aqui embaixo, ó, também vou sair 4 centímetros e vou fechar agora, formando assim um retângulo. E aqui já está o detalhezinho para a colocação dos botões. Agora, eu vou colocar aqui margem de costura em toda a volta aqui do meu molde, ó, 1 centímetro.
Vou colocar aqui também na cintura, né, que é para costurar o cós. Aqui na lateral eu sempre gosto de deixar um pouquinho mais de 1 centímetro, um pouquinho mais largo, faixa de 1,5 centímetros. E vou finalizar aqui no detalhe. Aqui para a barra eu vou marcar 3 centímetros. Faço 2 marcações e com a ajuda da régua eu já passo aqui formando a margem de costura. Vou finalizar aqui a margem do entreperna e já vai estar pronta aqui a frente da calça. Só a parte do bolso que eu vou retirar para outro papel depois com a carretilha. Agora eu venho aqui para a parte costa. Aqui na parte costa, vou só passar o traçadozinho da pence. Marcando aqui bem certinho os 3 centímetros da pence. E vou fazer aqui a marcação lateral. Quando eu copiei a base, eu esqueci de fazer essa parte, por isso estou fazendo agora. Vou baixar também os 5 centímetros, que é referente ao cós, da mesma forma que eu fiz na parte frente, eu faço também aqui na parte costa. Faço aqui as marcações, vou fazer aqui a inclinaçãozinha que é referente à pence. Finalizei aqui a parte de cintura, agora eu vou fazer aqui na parte da perna, vou estreitar também e vou fazer aquele detalhezinho dos botões, ó. Entrando aqui 1,5 centímetros com a régua reta, eu já dou essa diminuída aqui na lateral, deixando mais estreita. E aqui vou fazer as marcações dos botões também, 12 centímetros. E faço 4 centímetros aqui de largura para o retângulo. Mesma forma que eu fiz lá na parte frente, posicionando aqui com a minha régua reta, para ficar tudo bem certinho, não ficar nenhuma linha torta. Tá pronto aqui, vou colocar agora só margem de costura, que a parte costa ela não tem detalhes, né, para ser acrescentado. Então, tô colocando aqui a mesma margem de costura que eu coloquei lá na parte frente. Finalizando aqui, ó, chegando na barra, marco também os 3 centímetros, que é referente à margem de costura da barra. E continuo aqui, fechando essas linhas. Na lateral, coloco a mesma margem também, que eu já coloquei lá na parte frente. Tudo da mesma forma. E aqui os traçados ficaram prontos, agora eu vou recortar essas duas partes e também fazer a questão do cós, vou fazer o cós e fazer a transferência desses bolsos com a carretilha. Mas vou recortar aqui, assim que finalizar eu já vou para a parte dos bolsos e também do cós, de retirar os bolsos e fazer o cós. Sempre cortando aqui na linha pontilhada, que eu acabei de fazer. E aqui eu já finalizei o corte da frente e das costas. E agora eu vou colocar a margem de costura aqui na entradazinha do bolso. Meio centímetro, já é suficiente. Então, eu vou fazer essa marcaçãozinha aqui, ó. E aqui eu vou dobrar depois, para poder cortar lá no tecido. Agora, eu venho aqui para a parte do cós, vou fazer o moldezinho do cós. E para fazer o cós, ele é um retângulo com metade da cintura, mais 2 centímetros para o transpasse do botão. Então, eu já fiz as contas aqui, daria 39,5, mas eu vou arredondar para 40 e vou fazer aqui um retângulo com 40 centímetros de comprimento e com a altura de 10 centímetros. Então, eu começo aqui fazendo os 40. Agora, eu marco 10 centímetros aqui de altura para esse cós. Vou marcando aqui também do outro lado, 10 centímetros também. E fecho esse retângulo. Faço tudo isso usando aqui a minha régua reta mesmo, para ficar tudo bem retinho, sem ter nenhuma linha torta. Pronto aqui o retângulo do cós. Agora eu vou retirar o bolso com a carretilha e vou cortar também aqui essa partezinha do cós. Vou fazer antes disso, vou fazer aqui um
um moldezinho da braguilha, que eu sempre faço essa braguilha separada, não uso aquela modelagem que a braguilha já junta. Então, eu marco aqui a altura da braguilha com a largura de 4 centímetros. Eu marquei aqui com a régua, porque essa régua é 4 centímetros. E a pontinha aqui, ó, eu faço arredondada. A braguilha varia, né? Você vai fazer entre 15 e 18 centímetros. Então, esse aqui que é o molde que eu vou usar para cortar a braguilha. E agora sim eu vou para a parte do bolso, né? De retirar o bolso aqui com a carretilha. A parte aqui externa eu vou fazer com o lápis, ó, só passando aqui em volta e fazendo o traçado. Vou arrumar direitinho aqui o meu papel para caber aqui todo a partezinha do bolso. Achar aqui o encaixezinho certo, que eu não quero pegar outro papel, tá? Encaixar melhor aqui. Agora sim eu vou conseguir fazer. E a parte interna eu faço com a carretilha, mas aqui em volta, ó, só com o lápis mesmo, eu já venho aqui e dá para fazer toda a marcação. Agora, com a carretilha, eu transfiro essa parte interna, né, essa linha curva. E dessa forma, ó, só cobrir aqui as marcaçõezinhas de carretilha que fica. E preciso também carretilhar aqui a entrada do bolso. Marco aqui na margem de costura e já faço. Aqui com esse mesmo molde, eu vou poder cortar as duas partes do bolso. Uma inteira e outra dobrando aqui, ó. Dobro e corto a segunda parte. Aqui eu vou deixar assim mesmo, porque caso eu queira fazer essa calça com bolso, sem o bolso depois, dá certo. E quando eu quero fazer com o bolso, eu dobro e corto ela para colocar bolso. Então, aqui eu já vou recortar esses moldezinhos aqui do bolso e também do cós. Já recortando aqui para finalizar todas as partes aqui do molde, né? O bolso ficou pronto. Agora eu vou recortar aqui a braguilha e vou recortar também aqui o cós, ó. Dessa forma, eu já tenho aqui todas as partes prontas. Aqui não tem margem de costura no cós, porque já estava inserido na conta que eu fiz. Já deixei aqui já certinho. O bolso também já tá aqui certinho. Com esse aqui eu corto as duas partes. E frente e costas está tudo pronto. Agora vamos para o corte dessa peça. E vamos ao corte aqui da nossa peça. Para fazer essa peça, eu estou utilizando uma microfibra, 1,30 m. Microfibra aqui com essa parte interna, tem elasticidade e tem essa parte interna aqui acetinado. É muito legal esse tecido para fazer calça. Linha na cor do tecido, um zíper comum de 15 centímetros e entretela para colocar no cós. Para fazer o corte aqui, não tem segredo, o molde já está todo pronto e com margens de costura. Então, eu apenas vou posicionando aqui todas as partes em cima do tecido e vou prender com alguns pesos e já vou cortando rente com o molde. Vou prender aqui com esses pezinhos, ó, e já vou cortando porque fica mais rápido para mostrar aqui no vídeo para vocês. Ó, tô dobrando o tecido aqui, deixando orelha com orelha. E agora eu só venho posicionando aqui os meus moldes, ó. Calça a gente coloca sempre assim, invertido, para poder também economizar um pouco do tecido. Então, eu coloco aqui e já venho com a tesoura, já cortando aqui bem rente com o molde. Na parte aqui de baixo do tecido, depois eu vou posicionar as outras partes e vou cortando também. Aqui, ó, vou dobrar essa parte, porque como eu havia explicado, essa é com bolso, eu dobro. E depois, quando eu quero fazer uma sem o bolso, dá para fazer com esse molde também, é só desdobrar ali a parte. Venho cortando aqui em volta do tecido. Quando é esses tecidos assim mais firme, dá para colocar assim só uns pezinhos e já vim cortando, porque eles não ficam afastando muito do lugar. Só quando é um tecido mais fino é que a gente usa realmente os alfinetes. Vou puxar aqui, ó, isso aqui é a parte costa. Já venho aqui recortando também e agora eu vou só recortando as outras partes.
aqui, já estou finalizando todo o corte, finalizando aqui no cós, ó, tudo pronto aqui. O cós eu acabei cortando um pouquinho mais comprido, melhor sobrar do que faltar. E aqui eu tenho a parte da braguilha, o bolso cortado 2 vezes, ó, como eu havia mostrado. Tenho também a parte frente e a parte costa, tudo prontinho aqui. Agora vamos para a parte da montagem dessa peça. Bem, e aqui vamos para a montagem da nossa peça. Vou começar aqui pela montagem dos bolsos. Para fazer aqui o bolso, eu coloco o tecido direito com direito, aqui, ó, encaixo certinho. Vou começar passando 2 costuras, uma costura aqui bem na borda, depois eu vou passar uma outra, para que eu possa puxar, fazendo um leve encolhimento e a borda do bolso fique bem retinha. Estou finalizando aqui a primeira, é bem na bordinha, ó. Agora eu vou passar a segunda com distância de meio centímetro. Passo aqui, não faço retrocesso, porque agora eu preciso fazer aqui o processo para retirar essa elasticidade que fica aqui na borda do bolso. Venho aqui e separo as linhas, para ficar separada aqui as duas, que é da parte de baixo. Puxo e faço um leve encolhimento, ó. Puxo um pouquinho e vou espalhando até ficar bem retinho, até tirar toda a elasticidade aqui da borda do bolso, ó. Ficou aqui bem firme. Agora eu vou fazer o acabamento de pesponto rente, virando aqui e rebatendo com o pesponto pelo lado do bolso. Passo aqui o pesponto, vai ficar dessa forma, ó. É de acabamento esse pesponto. E agora eu vou passar o pesponto que fica aparente. Esse eu passo aqui por cima, com a distância de meio centímetro, que é aqui o pezinho da máquina, mas ele é opcional. Tem pessoas que fazem bolso faca e não passam, preferem não passar esse pesponto aparente e fica muito bom também o resultado. No caso aqui, eu preferi passar, ficou dessa forma, ó. Veja que está bem reta, que a borda do bolso não vai ficar ondulada por causa do encolhimentozinho que foi feito. Aqui, para continuar, eu vou colocar o forro do bolso, colocando essa parte aqui, ó, direito com direito, certinho, encaixando. E aqui eu vou passar costuras para fixar esse bolso aqui no lugar. Essa parte eu vou passar ferro depois, ela vai ficar bem retinha. Começar aqui prendendo na parte da cintura, passando uma costura aqui para prender na cintura. É uma pequena costura aqui, é só para firmar mesmo o tecido no lugar. E agora eu vou fazer isso mesmo, só que na lateral. Acerto aqui a borda do bolso e passo a pequena costura aqui, só para fixar os tecidos aqui e não se afastar depois. Feito isso, agora eu venho aqui para a parte interna, vou passar uma costura, juntando aqui os 2 tecidos e costurando, iniciando aqui pela braguilha e finalizando lá na lateral, que tá o bolso, né? O finalzinho do bolso. Já passando aqui, sempre arrumando os tecidos para ficar certinho e finalizando aqui, que é exatamente a lateral do bolso. Faço o retrocesso e ficou dessa forma aqui o bolso, ó, a borda bem reta, sem nenhuma ondulação. Agora, já repeti o processo aqui para o outro lado, para o outro bolso. E continuando, eu preciso passar o acabamento aqui de overlock. Eu já passei aqui na parte do gancho e no entreperna, mas eu vou precisar passar agora nessa sobra aqui do bolso. Então, eu vou passar e volto. Já voltei aqui, ó, com o overlock passado, prendi também aqui no gancho, né, que eu já havia passado, mas agora passei esse pedacinho aqui prendendo. E agora eu vou continuar aqui fazendo a montagem da braguilha. Para fazer aqui a braguilha, vou pegar os 2 tecidinhos, junto aqui, ó, o gancho frente, as 2 partes, e vou fazer a marcação da altura da braguilha. No caso aqui da minha, eu vou marcar com 15 centímetros, mas não existe um padrão, uma altura específica, você faz de acordo com a altura do gancho. Aqui marquei, ó, fiz um pique de mais ou menos
profundidade de 1 centímetro, e venho aqui para esse tecido que foi, essa parte que foi cortada dobrada, posiciono o zíper e aqui eu vou costurar fixando o zíper no tecido. Eu vou fazer a marcação também aqui de altura dos 15 centímetros e vou fazendo tudo com essa mesma altura inicial para ir encaixando certinho aqui a minha braguilha. Aqui eu tô só costurando na borda do zíper, só para prender mesmo, ó. Costurei até a marcação. E aqui eu venho com a frente, dobro essa partezinha aqui que foi a margem, ó, até o pique, onde eu cortei. Coloco aqui em cima e já passo a costura. Passo uma costura aqui bem próxima do zíper. Juntando aqui todos os tecidos e já vou passando. Aqui você pode usar alfinetes também, se você tiver alguma dificuldade aí, prende com alfinete ou mesmo passa um alinhavo que dá tudo certo. Vou costurando aqui, ó, passei o cursor do zíper aí para trás, para eu poder continuar aqui e finalizar. Finalizo com o retrocesso. Já vou mostrar aqui como fica, ó. Fica dessa forma, bem pertinho do zíper. E agora, com a outra parte, eu vou costurar aqui, ó, do outro lado, também no gancho frente. Vou fazer aqui o mesmo pique, a mesma marcação que eu havia feito, eu faço também aqui e agora eu venho com a costura. Pegando aqui bem do cantinho do pique até chegar na cintura. Passo aqui a costura com a margem de 1 centímetro. Agora eu vou virar esse tecidinho aqui, ó, para passar um pesponto rente. O pesponto rente eu passo até essa dobrinha aqui, ó, que ficou a marcação do pique. Venho aqui passando o pesponto rente, finalizo aqui na cintura. Ficou dessa forma, ó. Para costurar, eu viro, ele ficou com esse formato e eu já trago aqui para a braguilha, ó. Vou posicionar aqui em cima com a distância de meio centímetro do zíper, para garantir que o zíper vai ficar bem coberto a hora que virar essa braguilha aqui. Prendo aqui com alfinetes e vou passar a costura só nessa partezinha aqui do gancho, ó. Dobro esse restinho do zíper aqui para trás e vou passar a costura aqui no pedacinho do gancho. Essa costura nem precisa chegar aqui no final, eu deixo um pouquinho aberto para poder fechar esse entreperna depois. Começo aqui, costuro, volto por cima da mesma costura para já fazer uma espécie de reforço aqui nessa costura do gancho. Finalizo com retrocesso, tirar aqui da máquina. Eu vou mostrar como ficou. Fica dessa forma aqui a costura. Continuando aqui, vou soltar esse tecidinho, colocar aqui por cima do zíper. Volto a prender novamente aqui com o alfinete, para não sair aqui do lugar, não afastar do lugar. E aqui, ó, por baixo, eu prendo só nessa bordinha do zíper. Venho aqui da mesma altura que eu tinha começado já, da marcação inicial, e passo a costurazinha prendendo. Vou voltar aqui com a costura também, porque essas partes de braguilha é bom ficar bem reforçado. Fiz a costura. Ficou dessa forma, ó, posso tirar aqui o alfinete. Tá quase pronta aqui a braguilha, agora eu vou só passar o pesponto. Para passar o pesponto, é importante lembrar de dobrar aqui esse tecido final, senão você não consegue abrir a braguilha depois. E aqui, afastando o tecido, eu venho fazendo aqui a costura. Essa costura, para quem não tem prática, você pode fazer uma marcação também com o giz. Usando o moldezinho da braguilha, você risca e depois costura só seguindo o risco que você fez. Ajeitando bem aqui os tecidos para não prender nenhuma parte por baixo. Já chegando aqui no meio, né, no centro e finalizando. Vou voltar aqui, nem fiz retrocesso, vou voltar aqui a costura para ficar um acabamento legal aqui, bem bonito.
Então, ficou dessa forma, ó, a braguilha certinha aqui, cobrindo bem todo o nosso zíper. Ficou dessa forma. Agora, continuando, eu venho para a parte lateral. Antes de ir para a parte lateral, eu havia esquecido, eu vou fechar aqui fazendo a pence das costas. A pence eu já marquei aqui certinho com giz, lá de acordo com o molde, e só tô costurando aqui, só passar a costura em cima da marcação que eu havia feito. Então, antes de fechar as laterais, tô fazendo aqui essa costura. Ó, ficou certinho aqui as pences. Agora sim, vou poder juntar aqui a lateral frente com a lateral costa, encaixando bem certinho aqui na cintura. Começo a minha costura aqui e vou finalizar lá na barra. Venho costurando tudo, sempre alinhando os tecidos para ficar bem certinho. Já tô costurando aqui o outro lado. Alinhando bem os tecidos. Sempre obedecendo a margem de costura que eu havia deixado. E aqui, ó, antes de chegar na barra, eu desço um pouquinho dessa parte dos botões. Desço mais ou menos uns 2 centímetros para fazer o acabamento depois. Feito isso, agora vamos aqui para a lateral e vamos já fazer o acabamento aqui, nessa parte que vai receber os botões, ó. Então, eu vou virar aqui certinho. Nessa parte de cima, eu vou fazer uma pequena barra, dobrando aqui 1 centímetro e passando a costura. Finalizado aqui essa costura, só tirando aqui as pontinhas de linha, ó, finalizada a costura, eu vou deixar ela bem certinha aqui, ó, virando para a parte frente. Essa barrinha foi feita na parte costa. Então, eu vou virar, vou prender com alfinetes, porque eu vou precisar passar o pesponto aqui nesse retângulo. Então, eu arrumo bem aqui o meu tecido, coloco certinho. Veja que já sobra aqui o cantinho de passar o pesponto. Prendo com alfinetes. E aqui, virando para o outro lado, eu agora vou começar, ó, aqui na partezinha que tá sobrando, eu venho passando o pesponto, sempre com cuidado para não pegar em cima da outra parte. Arrumo bem os tecidos. Essa parte também você pode passar um risco para servir como um guia, que eu tô passando direto na máquina, mas pode fazer um risco também. Vou subir aqui com a minha costura até bem próximo aqui do final. Chegando aqui no final, eu paro, giro a minha peça para fazer o cantinho aqui, a esquininha, e costuro até a dobra do tecido. Finalizei aqui, vou mostrar como ficou, ó, ficou dessa forma. E aqui eu vou repetir esse mesmo processo aqui para o outro lado e passar ferro também nas costuras laterais. Ó, aqui já passei ferro abrindo as costuras laterais e também lá na parte da fenda. E agora vamos aqui para a colocação do cós. O cós eu já colei entretela, já passei ferro aqui dobrando ao meio e também passei overlock em um lado, só em um lado aqui, ó. Agora, para colocar aqui na peça, vou pegar esse lado que tá sem a overlock, trago aqui, ó, posiciono em cima da parte aqui da cintura da calça, deixando um pequeno espaço aqui, entre meio até 1 centímetro, para fazer o acabamento depois. E agora venho aqui passando a costura, unindo o cós com a calça e com a margem de 1 centímetro. Então, é só posicionar aqui e passar a costura. Dá para colocar alfinetes também aqui, quem é iniciante, né, tem dificuldade, você pode colocar alfinetes aqui para prender o cós junto com a calça. E aqui eu vou passando até chegar aqui na costura, que é o gancho costa, né, na parte aqui do gancho costa. Já estou aqui finalizando, finalizo com o retrocesso.
Ficou dessa forma, ó. Vou fazer esse processo aqui para o outro lado. E aqui eu vou só posicionando da mesma forma que eu fiz o primeiro lado e passando a costura. Já estou finalizando, chegando aqui na partezinha final, que é a frente, né, o centro-frente da calça, porque esse lado eu comecei pelo centro-costa. Finalizei aqui a costura, ficou dessa forma, ó. Agora eu vou fazer o acabamento aqui, vou conferir para ver se bateu aqui certinho a altura da costura, tá tudo ok. E agora eu vou fazer os acabamentos aqui da ponta do cós. É só dobrar aqui, ó, por cima, dobrando bem no vinco que eu já havia feito com o ferro. E agora eu venho aqui, ó, veja que tá bem no vinco, e aqui eu passo a costura. Essa sobrinha aqui fica mesmo embaixo, que é para segurar a costura depois. E eu passo a costura aqui, fechando essa ponta aqui do cós. Só passar uma costura reta mesmo até o finalzinho aqui do cós, ó. Fica dessa forma. Essa sobra aqui a gente precisa mesmo. Aqui eu vou aparar esse excesso, cortando aqui bem o excesso de tecido para não dar volume. E vai ficar dessa forma, ó. Desvirando, vai ficar aqui dessa forma o acabamento aqui da pontinha do cós. E para o outro lado é da mesma forma, é só repetir o mesmo processo. Eu aqui já fiz esse processo. E o próximo passo agora é costurar aqui fechando o entreperna, né? O entreperna das costas com o entreperna da frente, ó. Já tô fazendo esse processo aqui, só encaixando os tecidos e passando a costura com a margem de 1 centímetro, que foi o que eu coloquei lá a hora que eu fiz o molde. Então, eu vou passando aqui até chegar no finalzinho aqui da perna da calça. Vou dessa forma, faço o mesmo processo aqui para o outro lado, ó, só juntando os dois tecidos e passando a costura também, fechando esse entreperna. Feito isso, agora eu venho aqui para o gancho, ó, começo aqui desde o gancho frente, passando pelo gancho costa até fechar aqui o cós. É uma costura só, pegando aqui bem do iniciozinho do gancho frente. Vou aqui por cima de uma parte da costura que já tinha feito no gancho frente e continuo aqui, ó, fechando também o gancho costa. Vou fechando até passar do finalzinho do cós. Aqui nessa parte que é do encontro das costuras do cós, tem que prestar atenção para ficar bem encontrado aqui, bem certinho uma costura com a outra. Se você tiver qualquer dificuldade, coloca alfinete para que não fique a costura desencontrada. Aqui eu faço uma leve inclinação, ó, com a costura para poder encaixar a hora que virar esse cós. Veja que ela ficou com um pouquinho aqui, ó, de inclinação e saiu depois abrindo para quando virar aqui, ó, encaixar bem certinho. Então, ficou dessa forma. Aqui fora, ó, era a parte que eu estava falando do encontro das costuras, para ficar assim bem certinho e não ficar com defeito aí na sua peça. Agora, eu vou passar aqui, passar ferro abrindo essas costuras para vir passando e colocar o cochete também. Ó, já coloquei aqui o cochete, esse cochete grande, aqui com o cós aberto, e agora eu venho para finalizar a costura desse cós com uma costura aqui bem no pezinho, no finalzinho do cós. Essa costura não faço pegando por cima do cós, como um pesponto. Eu faço só para segurar mesmo aqui essas duas partes, ó. A outra parte aqui do cochete, faço uma pequena dobra aqui no início, para não ficar nada voltando aqui, saindo para fora da frente da calça. E venho para passar aqui essa costura. Bem abaixo mesmo, entre o cós e o iniciozinho aqui da calça. E eu vou passando. Ó, vai ficando dessa forma, veja que não pega em cima do cós, e sim abaixo dele.
Já estou aqui finalizando na outra ponta. Tirar aqui, ó, ficou dessa forma. Agora eu vou passar uma costura aqui para dar uma segurada aqui no cós e não ficar repuxando a hora que encaixar o cochete, fechando. É só uma costurazinha de segurança mesmo aqui por cima, bem na direção aqui da costura da braguilha. Passando aqui também do outro lado, ficou dessa forma, ó, isso aqui vai dar uma segurada a hora que fechar, né, para não ficar repuxando o cós. E aqui, para finalizar, ó, já passei ferro marcando a barra, marcando os 3 centímetros da barra. E agora eu venho só com uma costura aqui, fazendo a costura mesmo da barra. Muito importante passar ferro, medindo direitinho com a fita, para ficar bem certinho, não ficar nada torto aqui na barra e também para facilitar aqui a hora que a gente vem passar a costura. Depois de tudo passado o ferro aqui, fica bem simples. Já finalizei aqui, ó, ficou dessa forma. Agora eu vou só repetir esse processo aqui para o outro lado, para a outra perna. Já repeti aqui, tá pronto. Agora eu vou só colocar os botões, passar ferro e volto para mostrar essa peça para vocês. Bem, aqui está a peça finalizada, foi esse o resultado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, ó, o detalhezinho aqui dos botões. Se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.